Rapaz, pense nas mensagens lindas, cheias de sabedoria, que foram transmitidas por uma pessoa que hoje tem 8 anos de idade, mas era muito mais velha quando transmitiu essas mensagens. Incrível isso, né? É essa curiosa história por trás da produção desse livro lindo, Escritos Mediúnicos, volume 2, né, que foram psicografados, transmitidos pelo espírito de Luiz Carlos Ramon Paquito e captados por vários médiuns da Casa Espírita Consciência e Vida, que é em Lauro de Freitas, Bahia, coordenado por essa lindona aqui, Fátima Neto. Minha reverência a esse trabalho de amor, tão bonito, tão inspirador, né? E como é que é essa história, né? É porque lá na década de 80, 1986, né? Ainda era outro espaço, né? Esse espírito se apresentou no grupo de médiuns e se apresentou como uma figura que tinha uma dificuldade de fala, né? Então era muito difícil receber mensagens, falava meio gaguejando. E aos poucos foram conhecendo a história do Paquito, Paco. Paco é Marco, mas a forma como ele falava, Paco é Marco. Ele acabou se tornando o Paquito, carinhosamente apelidado pelo grupo, né? E foi transmitindo várias mensagens, inclusive aqui, assim, a de que todos deveriam ali caminhar e crescer juntos, pois havia uma conexão entre aquelas pessoas que estavam recebendo aquelas mensagens, né? E os anos foram se passando. Depois de um tempo apareceu o Luiz Carlos Ramon, já um médico que se expressava muito bem, com muita propriedade, muita sabedoria, que era uma manifestação diferente do mesmo espírito, né? Muito interessante. E essas mensagens foram ditadas tanto pela psicografia, né, que é escrita mediúnica, como pela psicofonia, que assim, o médium recebe, fala, né? E outra pessoa tem que ou gravar ou escrever, né? E assim, ao longo dos anos, essas mensagens foram sendo compiladas e até produzir 2 volumes já, né? Que esse é o segundo volume. E em 2016, o Paquito reencarnou, né? Ele se despediu, né, da Casa Espírita Consciência e Vida. Outros guias foram chegando, né? E ele hoje está, pelos cálculos, mais ou menos 8 para 9 anos, né? Então, uma criança. Muito interessante, uma situação da espiritualidade traz essas situações, né? Que uma criança que já tem um livro publicado, cheio de sabedoria, né? E essa edição ficou muito bonita, muito bem cuidada, com ilustrações belíssimas, né? E as mensagens, né, muito leves, muito inspiradoras, sempre falando de amor, falando da fluidez do tempo, de como é importante a gente aproveitar esse tempo que a gente tem aqui, né, para a gente se aprimorar, para a gente evoluir no amor, né? E assim, quero dar meu testemunho. Recentemente eu tive uma experiência muito transformadora, que eu liguei logo a esse livro, né? Porque eu tive um problema de saúde mais ou menos severo, né? O suficiente para eu pensar que poderia estar desencarnando. Isso me chegou em determinado momento. Olha, as imagens são muito emocionantes. Eu senti, ao mesmo tempo que estava sentindo medo, né, todas aquelas emoções, a preocupação com as pessoas que eu estaria deixando, mas eu me senti tomado por um amor avassalador por todas as pessoas. E me veio uma tristeza de que eu não teria tempo para expressar esse amor aqui. Graças a Deus, a Mãe Divina me abençoou, deu tudo certo, estou aqui, continuo e não quero desperdiçar essa lição, né? Mas me veio essa percepção, né, de que quando a gente encarna, além da carne dos ossos, do ego, do apego aos sentidos, do apego ao mundo material, são várias camadas que vão embotando a nossa natureza primordial, a nossa essência, que é o amor, né? Acho que tudo que existe é amor, a substância do universo. E quando a gente está aqui transitando pelo mundo,
A gente está como enrolado um diamante enrolado num bocado de pano sujo, mas uma hora esses panos vão se soltar e o diamante vai poder brilhar. Que assim seja.